Tal como na Europa Ocidental, na África e mesmo entre os índios, a virilidade do homem brasileiro se constrói através de estereótipos que têm a ver com violência, você tem que ser forte, né? Você tem que mandar nos outros. As relações dentro da família, seja ela qual for, escrava, livre, indígena, né? É uma relação onde o homem manda e a mulher obedece. Né? Então, nós herdamos isso é uma marca, né, que não vai ser, ela é transhistórica, né, como dizia o Achille Mbembe, esse grande filósofo ganeense, ela atravessa os tempos, atravessa todas as culturas, então ninguém vai acabar com o patriarcado por decreto. Olá pessoal, começa aqui o Filó, podcast da Conexão. E aqui você sabe, é conexão para valer, se a gente conta histórias, conta causos, aprende, acredito até que pode ensinar um pouco, enfim, mas hoje é uma aula mesmo, viu? Porque quem está aqui é historiadora, mas a melhor das histórias que ela tem para contar é a dela mesmo. E a gente vai conhecer um pouquinho mais. Habib, quem é que nós temos hoje aqui, né, com tapete vermelho para receber? Fala, Habib. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, viu, Habib? Assim como todos que a gente tem trazido até agora, né, Habib? Estamos acertando em cheio e hoje não vai ser diferente, viu? Estamos aqui com a Mari Del Fiore, que é historiadora, professora, escritora, lecionou nos departamentos de História da Universidade de São Paulo, da USP e da PUC, do Rio de Janeiro. Fez pós-doutorado em Ciências Sociais. E, Mari, já vou te pedir uma ajuda aqui, porque eu não vou arriscar o meu francês, porque eu não tenho. Duas, escola de altos estudos, não tem problema. Tá ótimo. Então, eu estudo aqui, fez Ciências Sociais na França. Qual que é o nome da faculdade mesmo? École des hautes études en sciences sociales, para quem gosta Olha de aí. Fez bem em pedir ajuda. Olha, chega a sede da Gestapo, muita gente ali foi horrivelmente trucidada. E aí eles botaram aquilo abaixo depois da guerra e transformaram numa escola sensacional só de ciências humanas, né, Habib? Que eu acho que vão mal das pernas nos nossos tempos atuais de inteligência artificial. É isso Muito aí. bom, maravilha. Olha, Mari, que alegria tê-la aqui, sem dúvida alguma, né? Principalmente para você trazer um pouco, né, do que você tem vivido, do que você tem refletido, do que você tem compartilhado em nível, né, de reflexão, de conhecimento, que é muito importante. E aqui a gente começa, como eu costumo brincar e dizendo, né, arrancando a pinta. O que é isso? Contando a biografia. Então, se você puder contar um pouquinho, né, dessa sua trajetória, até hoje, né, dentro do tempo disponível, porque a gente tem muitas questões aí para abordar com você. Obrigado, Mário, uma alegria recebê-la aqui. Elias e Gabriel, o prazer é todo meu. Elias, a história é longa, né? Porque eu não sou mais criança, então não vamos pular a infância. Eu posso dizer, sempre foi uma infância muito privilegiada. Eu cresci numa casa com livros, né? Gente, quem cresce numa casa com livros já sai aí na hora da largada, já tem um pouco mais de combustível. E uma casa muito animada eu sempre gostei muito de pessoas mais velhas, e meus pais, no Rio de Janeiro, eles recebiam gente interessantíssima, quer dizer, eu convivo com Carlos Lacerda, com Maria Henrique Simonsen, com pessoas que tinham coleções de quadros, você vai se aproximando disso tudo muito cedo, eu sempre fui muito curiosa, e meus pais sempre fizeram questão enfim, éramos só eu e meu irmão, da gente estar na mesa quando tinha essas reuniões, estar ouvindo, e eu acho que isso tudo me empurrou, desde muito jovem, para uma vontade muito grande de conhecimento. Eu não sabia exatamente o que seria isso, porque também, vocês sabem, mais o Elias do que o Gabriel, você sabe, Elias, que a nossa geração, a menina com 16, 17 anos já queria namorar sério para casar, né? Eu me casei com 19 anos, então não deu nem tempo dessa vontade de conhecimento, digamos, se consolidar no projeto universitário. Eu fui estudar, e eu conto isso com muita alegria, muito tarde, já tinha 3 filhos. Estava amamentando a minha minha filhinha, minha última, são 2 rapazes e uma moça, quando eu resolvi fazer vestibular, concorrer a vestibular. Eu vinha de uma época de formação de humanas, que não tinha um número, não tinha física, não tinha química. Então, tomei pau na USP, entrei na PUC, onde fiz um curso brilhante, e onde tive a sorte de ter professoras que, na época, achavam que a história estaria nos arquivos. Isso foi uma grande
transformação, viu, Habibs? Porque eu lembro a vocês que eu fiz isso saindo da ditadura, época um pouco antes da direta já, e as universidades estavam ainda extremamente banhadas em marxismo, não se conseguia ler nem fazer nada onde não se discutisse, enfim, as relações de dominadores e dominados, modo de produção. Você podia ter cursos inteiros de modo de produção sem entrar no vivo da história, quer dizer, sem entrar nos personagens, sem entrar na vida social, sem entrar na vida cultural. Então, eu diria até que esses anos de formação foram os meus primeiros anos de combate, porque como eu tive, volto a dizê-lo, uma educação muito privilegiada, estudei inclusive no exterior, adolescente, passei uma temporada no colégio interno, eu desde cedo conhecia a historiografia francesa, e eu sabia que a historiografia francesa dos anos 80 estava fazendo uma revolução no sentido de trazer para dentro da história a carne e o sangue da história, as pessoas, os conflitos humanos, as relações familiares, o dia a dia, a cozinha, a roupa, quer dizer, como é que se vivia esse poder dentro de casa e também, para minha grande sorte, era o início, né, do resultado da segunda revolução feminista, que começa em 68, cresce em 70. Então, nos anos 80, estava se começando a falar a história das mulheres, a história das mulheres. Enfim, fiz um curso ótimo na PUC, onde tive enorme convívio com documentos históricos, e fui logo para a pós-graduação da USP, fui logo aceita por uma grande professora, demógrafa, historiadora, Maria Luísa Marcilli, e logo ganhei um prêmio para ir para a França. Ganhei um prêmio da OEA e passei 2 meses na França, onde então tive contato com as primeiras historiadoras que trabalhavam com a história da mulher. Daí para frente, eu lembro, e isso é importante sublinhar, que foram anos de ouro para as ciências humanas, né? Quem fechar os olhos vai lembrar de nomes como Michel Foucault, Jacques Derrida, Roland Barthes, Lacan na psicanálise. Quer dizer, só se falava desses autores e só se falava da influência desses autores no Brasil. E foi o momento do pulo também da historiografia brasileira, que, muito influenciada por Foucault, começou a trabalhar com sexualidade, família, parentesco, enfim, vai por aí. E uma coisa muito importante, se lia muito história. Foi o momento em que as editoras, né, a Brasiliense do Caio Prado, fundada pelo Caio Prado, Monteiro Lobato, e depois assumida pelo filho dele, que por acaso era muito amigo dos meus pais, começou a publicar pequenos livros de história, tinha uma coleção genial, né, inspirada numa coleção francesa. Então, você, num livrinho de 80, 70 páginas, começava a entender dos vários assuntos de história, e muita tradução também de autores franceses. Eu aí tive a sorte de fazer 2 pós-doutorados na França, na Escola de Altos Estudos, com grandes professores, que acabei trazendo para o Brasil. O Roger Chartier, por exemplo, o primeiro livro dele traduzido em língua portuguesa, eu fiz com encantamento, com muito prazer, e depois se sucederam outras traduções. Eu também sempre me liguei muito, Habibs, com as editoras. Eu sempre tive paixão por escrever, porque eu vivia também nesse mundo do livro. Então, eu fui, assim, recordista de resenhas para a Folha de São Paulo. Eles, na época, tinham um caderno de resenhas. Fui recordista de resenhas também para outros veículos. Tocava com 2 colegas da USP a revista de História, que era divertidíssimo. É muito engraçado. Conseguimos abrir, inclusive, para os pós-graduandos, que na época era proibido. O professor vivia de salto alto, então a gente democratizou a revista, convidando os pós-graduandos para escrever. Foi muito legal, foi uma experiência legal, e eu estava também defendendo meu doutorado quando ocorreu um concurso lá na USP. Eu era mãe de família, ia da USP para ir dos estudos para casa, de casa para a USP, morava até ali perto, e eu passei em primeiro lugar, eram 43 inscritos, era a zebra da parada, né? Eu nunca tinha dado uma aula na minha vida, mas como vocês estão vendo, eu falo com muita facilidade, e nessa época justamente eu estava escrevendo e lendo muito, então
acabei ficando como professora de História do Brasil Colonial. E foi muito legal, só que eu achava francamente um saco perder tempo com aquelas reuniões infindáveis, greves que não acabavam, que ninguém estava nem aí para a greve da USP. A USP podia fazer quantas greves quisesse, e ninguém estava nem aí. A sociedade sabia que aquilo ali é um lugar de excelência, né? Então não teria muito problema de resolver as suas questões. E eu sempre tive. Aí já estava no meu segundo casamento, morando entre a Europa e o Brasil, e eu sempre tive paixão de trazer para o Brasil esse tipo de história que se lê no mundo, enfim, anglo-saxão, Estados Unidos, na Inglaterra, na França, histórias que familiarizassem o leitor comum. Né? E aí eu estou falando realmente do leitor comum. Né? O cara pode ser advogado, médico, comerciante, pode ser industrial, pode trabalhar em banco. Eu acho que a leitura de história muda a vida, né, de muita gente, mas tem que falar na língua deles. Não dá para ficar falando, como eu digo, aquela língua especial da universidade, cheia de conceitos e notas de rodapé e teoria. E eu sempre gostei muito de escrever, e aí eu diria que o meu primeiro sucesso foi O Príncipe Maldito, que hoje está aí, já tive em tratativas com vários diretores de cinema, diretores de ópera, diretores de balé, todo mundo que é o Príncipe Maldito. Eu já mandei até rezar missa para o Príncipe Maldito, porque ele não sai do caixão, ele não fica de pé. Agora, de diretor lá no Festival de Cannes, tentando, porque o cinema brasileiro está saindo muito bem, então pode ser que o Príncipe Maldito apareça. Mas aí foi uma biografia atrás da outra, foram 4 jabutis, mas eu não descuro, viu, Habib, do meu trabalho de historiador. Então, eu faço muito livro também transversal, né? Questões que tratem da sociedade como um todo. Então, teve aquela série de 4 livros, Histórias da Gente Brasileira, Histórias Íntimas, que vendeu mais de 100 mil volumes. Tem também o Guerreiras e Sobreviventes e Guerreiras, também um livro premiado com Jabuti. Então, eu estou sempre ligada em temas de sociedade. Agora, por exemplo, estou escrevendo sobre a velhice no Brasil, que é um barato. É um barato. Tô curioso, hein? Saber como é que era ser velho no século XVII, XVI, XVIII, XIX, como é que a coisa evoluiu. Então, eu ataco assim nessas 2 frentes. E também por insistência dos meus filhos, eu tenho um filho que é dono de agência de propaganda, comecei a conversar com o grande público através da internet. Fiz um clubinho, um clube de história, para quê? Para divulgar o trabalho dos meus colegas. O meu tá, eu tenho muitos leitores, mas eu acho que tem muito jovem historiador, né, que se pergunta se vai ter que acabar fazendo Uber, entregando pizza, Ai, porque o emprego do historiador é zero, né? Mal pago, desvalorizado nas escolas, desvalorizado, eu diria assim, no mundo social. O que você faz? Sou historiador. Historiador, começa com E, né? Não, começa com H. meu Deus do céu. Olha, vejam que eu não menti, né? O que essa historiadora, escritora e professora brilhante, a melhor história que ela tem para contar é a dela mesmo. Então, vejam, né, que eu realmente fui. Aliás, Mari, antes do Habib fazer a pergunta, a gente chama de Habib aqui, você já percebeu? Quero fazer um registro importante. Eu vou ter um evento, uma palestra que eu vou realizar, inclusive, né, com um personagem, né, é um talk show biográfico com Michel Temer, e fiz uma pesquisa. E ele, num desses vídeos que eu assisti, o filho dele pergunta uma escritora, um escritor que você gosta. E ele trouxe Mary Del Priore. Então, parabéns, né? Claro que é um detalhe, entre tantos. Olha que coincidência, eu por acaso vou entrevistar o nosso presidente Temer no dia 6 de junho, lá na Fundação Oscar Americano, no quadro de uma atividade que eu desenvolvo para divulgar a Academia Paulista de Letras, que é uma academia maravilhosa, mas parece um chá de velhinhos, ninguém sai lá de dentro da academia, então eu botei todo mundo para jambrar, levei todo mundo lá para a Fundação Oscar Americano, e a gente tem feito um chá, chama-se Chá com Academia, e eu vou ter o prazer de entrevistar o presidente Temer, que muito me honra e que muito me prestigia. Muito bem preparado, né? Figuras
injustiçadas na história. O número de reformas que ele deixou é uma coisa impressionante, no pouco tempo em que ele ficou no poder, e é uma dessas pessoas que a gente sabe que poderia ter com muita lisura e, sobretudo, com muito conhecimento, porque ele é um homem que domina várias áreas, ele adora história, ele adora biografias, ele adora memórias, ele é um conhecedor profundo do nosso país, e é um homem que teve uma ascensão belíssima, né, numa carreira jurídica, que a gente sabe que é extremamente competitiva. Eu vou ter o prazer de entrevistá-lo no dia 6 de junho. Quem quiser ir, é só se inscrever. É sempre com finalidade filantrópica. Esse ano, a nossa atividade lá é em prol da PAI. Que bacana, que bacana. E ele vai Nossa, ter o muito prazer de ser bacana. entrevistado por você também, né, Habib? Pô, quem sabe, hein? E aí, Habib, eu tô aqui maravilhado, né? Primeiro que eu tô com, Habib, com você e com a Mari, né? E Mari, é engraçado, porque eu tava pensando bastante nesse nosso papo de hoje. Eu tava falando, putz, porque você já foi minha professora, só que você foi por meio dos livros, né? Só não tive aula presencial ainda, mas confesso que eu quero muito ter. E Mari, eu fiquei pensando aqui, porque o Habib, você, nas suas biografias, você entrevistou é, pessoas vivas. E Mari, você fez um outro tipo de biografia, que tem outros desafios. E eu queria saber, assim, primeiro que já escrevi aqui umas 10 perguntas para fazer já, mas essa eu acho que é a minha primeira. Mari, como que é? Por que que você escolheu fazer dessas pessoas? Pensando nas biografias, tá? Olha, O que te Gabriel, move? quem já definiu a história como a arte de conversar com os mortos, né? Porque realmente, quando você vai para o arquivo, cada vez que você puxa uma caixinha daquelas, tem ali uma voz que aparece, tem uma figura interessante que aparece, e é o que eu digo: todo ser humano tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, e é isso que eu gosto de explorar, quer dizer, essa tensão entre erros e acertos. Porque senão, sabe, fica tudo agiografia, que é o nome que a gente usa para história de santo, né? Quem fazia muito bem a geografia eram os padres jesuítas, todo mundo era santo, todo mundo fazia milagre, ninguém pecava. A gente hoje, conhecendo a história da belíssima Companhia de Jesus, que foi realmente muito importante na nossa história, a gente sabe que tinha padre que saltava muro, tinha amante, tinha relações homoafeto, jogava, bebia, quer dizer, todo mundo tem essas duas coisas. E eu sempre procurei focar nisso, quer dizer, trazer os personagens para a terra, para o leitor sentir que, sabe, aquela figura tão endeusada, tão mítica e tal, muito parecida com ela, com aquela família, né, tão mítica. O caso da família imperial brasileira, eu agora estou lançando em setembro o meu segundo livro, que é o momento deles depois do exílio, quando eles saem do Brasil. Uma família tão desconjuntada quanto tantas outras, né? Pai autoritário, mãe querendo fazer casamento de filho, um filho correndo para um lado, outro correndo para o outro, o outro querendo ser imperador do Brasil. Sabe quando você começa a ver tudo tão parecido com a sua família? E eu acho que o bacana foi isso, né? Eu tive muita sorte, porque com esse meu hábito de estar sempre nos arquivos, essa história do príncipe maldito é uma história apaixonante. É um adolescente, um garoto que perde a mãe, é tirado da família, mora num castelo maravilhoso, um castelo caindo aos pedaços aqui, que era o castelo de Dom Pedro II, é criado pelos avós, com a promessa de se tornar imperador. Ele chega na puberdade, que é aquela idade que todo garoto quer se afirmar. Ai, que péssima notícia! A titia Isabel vai ter um filho, nasce o famoso Mão Seca, o famoso Pedro de Alcântara, que eu fui descobrir agora nesses livros nesse livro que eu vou lançar, que era um cara genial, que era um barato de pessoa, um cara que escolheu ser feliz, que vai ser perseguido a vida toda pela mãe porque ele tinha o braço meio torto, então para ser rei não podia ter braço torto, enfim, toda uma discussão que eu mostro ali. Mas o príncipe maldito, um garoto que podia ter sido o imperador do Brasil, lindo, maravilhoso, saía a cavalo na rua aplaudido, louro de olho azul, que nem o avô dele, que todo mundo gostava. Um menino que poderia ter feito o papel, né, que Napoleão III fez na França. Passou, quer dizer, ali ele passou de um império, de uma república para o império, mas poderia ter sido o contrário, poder-se-ia ter passado de um império para uma república. E era esse o plano de alguns monarquistas. Então, o garoto estava super feliz com tudo isso, nasce o futuro
imperador, que é o Mão Seca, ele perde o trono, ele perde a tia, detesta ele, a princesa Isabel, jamais poderia ser beatificada, porque ela detestava esse sobrinho, pintou e bordou, interna ele no hospício em Viena, quando eles voltam para a Europa, e é uma história dramática do quê? Do menino que queria ser rei e que não tem nada e que perde tudo. Né? E que se hoje tivesse com um bom psicólogo, tomando ali um remedinho, malhando numa academia, quem sabe o destino do Brasil tivesse sido outro. E a partir daí foi um sucesso, foi a Condessa de Barral, que eu descobri o diário dela, em que ela conta tudo, como diz o outro, né? Conta tudo, se gostaram, se amaram muito, era Dom Pedro II, se encontravam, tinha beijinho escondido pela janela, tinha cartinha, tinha tudo que uma bela paixão amorosa implica. E a seguir foram os outros livros, foi o Bonifácio, que foi recebido a chumbo, né? Porque, lógico, eu não contei que o Bonifácio era o máximo, contei que ele era um cara que estava sempre em busca de emprego, em busca de dinheiro, a família não era absolutamente, né, aquela coisa fantástica que todo mundo achava que era, em Santos, ao contrário, estavam muito desprestigiados. O que ele penou na Europa, a gente esquece, ele era um técnico, ele não era um, sabe, ele não era um sábio, ele era um técnico. O cara se metia lá no bueiro, entrava naqueles túneis para ver como é que segurava o túnel da mineração, para ver como é que se descobria pedras. Então, quando ele volta para o Brasil, que ele tem essa chance, ele vai com muita sede ao pote, e o próprio mito, né, enfim, de ser o grande fundador da nossa independência, patrono da nossa independência, é ele que cria no seu próprio jornal, Tamoio, se auto-entrevistando. Não é uma coisa que eu quisesse entrevistar o Elias, ou que eu quisesse me auto-entrevistar para me promover, quer dizer, sabe? Então, ali é uma história, eu acho que foi bastante bem contada, eu tomei bastante cuidado com toda a historiografia, é difícil você, tirando aquilo que ele escreveu sobre ele mesmo e que ele usou politicamente, o que eu tentei fazer foram biografias cruzadas ali, para ver como é que ele era visto pelos outros, não por ele mesmo. Por ele mesmo é fácil, né? Eu sou o máximo, eu sou 10, mas a questão não era essa, era ver como é que os outros o viam. E eu fiz biografia cruzada também para entender a família imperial, como é que Dom Pedro II era visto, por exemplo, pelo braço direito dele, né, o Barão de Cotegipe. Né? Veja só, também um cara que foi importantíssimo, tanto no final do Império quanto no momento da abolição. É ele que diz para a princesa Isabel, assinou um papel, mas vai perder um trono. Esse cara era caçador de escravo fugido, ele era delegado na Bahia, mas veio para o Rio de Janeiro, faz uma carreira política brilhante, era uma velha família baiana, mas ele ia caçar escravo no mato, antes de começar, antes de se tornar um grande político. E a maneira como ele fala do Dom Pedro II, sem nenhuma cerimônia, um chato, não sabia nada, ele parece que ele treinava, né? Vou encontrar com o Gabriel, o que ele gosta? Vamos falar do que o Gabriel gosta. Aí ele fazia assim 3 ou 4 perguntas, para parecer que estava muito por dentro do assunto, sabia chongas. Então, muito isso também, a gente vai aprendendo. Agora, eu descobri coisas maravilhosas, né? Eu descobri, por exemplo, que todo o primeiro e segundo império, nós temos aí uma intelectualidade que é parda, que é afro-mestiça. Né? O Brasil pardo, desde então, com grandes figuras. Esse é um livro também transversal que eu escrevi, Aonde Estão Eles?, em que eu mostro que iminências nós tivemos, que eram filhos de mulheres negras com portugueses, né? Ou com mazombas brasileiros, e pessoas que vão investir na sua educação e que hoje, né, quando se fala tanto, de maneira, a meu ver, um pouco excessivamente dolorista nesse passado, sempre bom a gente lembrar que em 1872 o Brasil já era pardo, hoje continua pardo, não é preto e branco, como querem alguns, e que nós tivemos desde então figuras da nossa intelectualidade afro-mestiças que foram ungidos com títulos de nobiliarquia, foram presidentes do Banco do Brasil, foram embaixadores em Londres, foram médicos. Dom Pedro I morreu nos braços de um médico afro-mestiço. Né? Quem examinava ginecologicamente a dona Teresa Cristina
era também um afro-mestiço. Então, grandes médicos, grandes pensadores, o Salles Torres Homem, que vai trazer o romantismo para o Brasil, né, vai ser um dos fundadores do Collège de France. O Collège de France é a escola, é como se fosse a academia de letras, né? Lá na França. Então, um cara que participou de tudo isso, ele era filho de uma vendedora de cheiro e de um padre português. A vendedora de cheiro faz ele estudar. E ele estuda, e ele vai falar francês, ele vai falar inglês, vai ser o nosso primeiro presidente do Banco do Brasil. Então, nós tivemos, assim, figuras absolutamente notáveis, que hoje estão aí em busca de reconhecimento. Outro dia, lá no Conselho da Confederação Nacional do Comércio, mas eu fui falar de quem? Do nosso Obama. Ninguém sabe que nós tivemos o primeiro presidente afro-mestiço do Brasil, né, que é uma figura absolutamente fantástica que inventa a propaganda, o marketing político, o Nilo Peçanha. Né, ele ia fazer todas as campanhas dele eram com faixas, era com brinde, era com gente tocando música, como hoje, qualquer prefeitura porcaria do interior gasta uma fortuna, né, convidando aí cantores famosos. Ele já fazia tudo isso e investiu pesadamente na educação técnica, fez uma reforma do Estado do Rio de Janeiro. O niilismo foi uma marca na política do Estado do Rio de Janeiro até bem pouco tempo atrás. Infelizmente, foi trocada por esse bando de meganhas, mequetrefes, pilantras que hoje governam o Rio de Janeiro. Perfeito. E olha, Maria, é muito lindo que você traz, né, dentro dessa história, e também, né, o que é mais importante e interessante é que você refresca essa história, né? São mais de 500 anos de Brasil, mas você traz temas como sexualidade, enfim, e um deles, né, um tema que foi, por muitos anos silencioso, né, veio ganhando força, porque ele já existia, que é justamente a violência contra a mulher. E eu quero ler uma frase tua para você poder refletir um pouco sobre ela. Abre aspas, temos que chamar os homens para discutir a violência contra a mulher. Fecha aspas. Brilhante isso, hein? Olha, Elias, eu, há coisa de 15 dias atrás, fui abrir o Congresso Nacional do Supremo Tribunal da Justiça de Trabalho. E eu fui falar justamente sobre isso. Quer dizer, o que eu acho, quando se trata de machismo, quando se trata... Bom, primeiro, vamos voltar um pouquinho para trás. Ai, que horror, o Brasil, nós somos vítimas do patriarcado. O patriarcado é sempre branco, ocidental, cristão. Errou, errou. Nós somos um país mestiço, o patriarcado africano esteve presente na nossa cultura. Eu lembro que o patriarcado africano é a favor da poligamia, da excisão do clitóris e da operação de infibulação. Ou seja, sexualidade no patriarcado africano não existe. O papai, chamado Big Daddy, o papai, tem várias mulheres, né? Daí, portanto, ser desenvolvida a sororidade entre as escravas africanas, estavam acostumadas com isso, né? Então elas se dão entre elas se ajudam entre elas. Esse é o patriarcado africano que se misturou com o nosso ocidental cristão. E o patriarcado dos povos originários, que até há 2 anos atrás, ou 3, não dava à mulher o acesso à religião. Né? Sempre a divisão sexual do trabalho, mulheres em casa, trabalhando, os homens caçando ou trabalhando, mas o papel de xamã, que é o papel mais importante na comunidade, para mulheres proibido. Agora começou, porque tem, obviamente, essa pressão muito grande. Então, nós somos fruto desses 3 patriarcados para começo de conversa. Outra coisa que é preciso entender é como se constrói a virilidade do homem brasileiro. Tal como na Europa Ocidental, na África e mesmo entre os índios, a virilidade do homem brasileiro se constrói através de estereótipos que têm a ver com violência, você tem que ser forte, né? Você tem que mandar nos outros. As relações dentro da família, seja ela qual for, escrava, livre, indígena, né? É uma relação onde o homem manda e a mulher obedece. Né? Então, nós herdamos isso é uma marca, né, que não vai ser, ela é transhistórica, né, como dizia o Achille Mbembe, esse grande filósofo ganeense, ela atravessa os tempos, atravessa todas as culturas, então ninguém vai acabar com o patriarcado por decreto, não adianta, né, esses milhares de grupos feministas ficarem gritando contra o patriarcado, é melhor tentar entender como é que ele foi construído. Eu já tratei disso em vários livros, né, eu tenho uma história dos homens no Brasil, e eu acho
acho que nós temos que tentar entender como é que as mães passam até hoje para os seus filhos exatamente esses critérios de virilidade agressiva, de bater no amiguinho, de desconfiar de tudo que é diferente dele, de disputar a bola sozinho. Quer dizer, tentar entender esses mecanismos de transmissão desses estereótipos é que me parece o mais importante. E o que eu acho bacana, né, e eu falo muito para promotores, juízes, é que já em São Paulo, já em Minas Gerais, já no Paraná, os tribunais estão fazendo grupos de escuta, porque é preciso escutar os homens. Nós não vamos entender nada se nós não os escutarmos. Né? Se a gente fizer aquele xizinho em cima, dizer, não, esse cara não presta, um canalha, bateu na mulher. Como é que ele foi educado? O que ele viu em casa? O pai dele batia na mãe dele? Né? Da onde vem essa violência? Ele está desempregado? Ele bebe? Quais são as carências? Quais são as frustrações? Se não houver escuta para os homens, nós não vamos conseguir dirimir esse problema, que é o problema da violência mais grave. Né? Eu lembro que essa violência, Habibes, vejam bem, no início do século, em que havia licença para carregar armas, né? O próprio Getúlio Vargas vivia armado, até para dormir, levava no chambre sempre ali o seu revólverzinho, que havia armas em casa. Quando os maridos agrediam as mulheres sacavam daquela arma e matavam seus maridos. E quando chamadas pelos juízes, veja como a questão dos estereótipos é importante. Mulher naquela época tinha que ser boa mãe e boa esposa. Chamavam-se as testemunhas. Ela é boa mãe, leva o filho na escola, dá de comer para o filho está vestido direitinho, mesmo que fosse pobrinho, né? Está ali com a sua sandalinha, está ali com a sua camisetinha remendada, em casa ela é limpa. Se a mulher correspondesse ao estereótipo, o defunto era um defunto e ela voltava para casa para cuidar dos filhos, porque ela estava cumprindo o seu papel. Então, essa coisa até eu lembro muito isso para a questão do armamento no Brasil, aí, que foi tão prestigiada no governo passado, muito cuidado, porque uma mulher ameaçada, ela pode reagir. E ali são famílias que enfim, se destroçam entre si, e a coisa mais importante, que são os filhos, ficam aí, ao Deus dará. Então, é preciso escutar os homens, é preciso acabar com esses estereótipos. Hoje, nas escolas, eu tenho netos, eu vejo nas escolas que há um cuidado maior quando se trata disso. É preciso trabalhar a questão da tolerância. A gente precisa se civilizar. A gente precisa se civilizar. Né? E eu acho que sem conversa não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que nós temos bons pais, bons companheiros, bons filhos, bons irmãos. Por que transformá-los em inimigos só porque nos Estados Unidos as feministas estão gritando que o patriarcado é um horror e que todo homem é um inimigo? Eu não admito isso. Sou visceralmente contra esse tipo de interpretação da história. Excelente. Mari, você sabe que eu estava lembrando aqui, eu tive a oportunidade de dezembro lá para Londres, eu fui no Museu Britânico, né? Fiz visita guiada lá. E aí tem várias partes, na verdade, que você vê todo aquele tesouro, aquelas obras históricas, né? Tudo. E aí a guia foi explicando, isso daqui veio de tal lugar, foi, veio numa guerra, até a gente trouxe para cá, tal. Tinha sido roubado, beleza. E aí eu fiquei pensando muito nisso, porque a gente volta e meia tem discussões. Tal pessoa fez tal crime naquela época, mas naquela época não era crime. Eram outras épocas. E eu sempre fico na dúvida de qual que é o olhar que a gente tem que ter com a história, hein, Mari? Olha, sem você contextualizar, nem a literatura infantil escapa. Quer dizer, o que fazem com o Monteiro Lobato, a gente sabe que é uma aberração. Né? Outro dia, lá na PL, na Academia Paulista de Letras, organizei um encontro com 450 editores, professores, ilustradores. Chamei Ana Maria Machado, Pedro Bandeira, Ilan Brennan e a Marisa Lajolo, que é uma grande especialista em Monteiro Lobato. Vamos conversar. Todos os autores se queixam que hoje está impossível trabalhar. Né? E as bibliotecárias que lá estavam trouxeram uma mensagem tão interessante. Elas são as primeiras a se preocupar com contextualização.
Então, quando há alguma dúvida sobre Monteiro Lobato, a bibliotecária explica. Olha, tal e qual palavra foi usada numa outra época, era assim, era assado. Quer dizer, a questão da contextualização me parece que é básica, né? É absolutamente básica para tudo, né? Para a gente entender tudo. E a coisa mais importante é usar sempre a história das palavras. Eu sempre, Gabriel, tive muito cuidado nos meus livros em mostrar o que é a evolução das palavras, né? O que é hoje, enfim, o insulto negro, né? Ou preto, foi a forma com a qual nos dirigimos aos escravos durante muito tempo. Né? É preciso, portanto, muito cuidado com esse. Eu me lembro que, com o padre Júlio Lancelotti, muitas vezes nós discutimos como nomear as crianças de rua, né? A criança de rua, criança abandonada, a criança que vai para uma instituição institucionalizada, há várias. Hoje o problema é que você tem tantos nomes que fica muito complicado. Eu lembrava para ele que a palavra pivete, que era tão usada em São Paulo nos anos 80, Elias sabe disso, você não era nem nascido, mas Elias lembra. Não vou negar. Pivete é uma palavra francesa para designar pivete, para designar os meninos de rua que já existiam no século XIX, já existiam desde o século XVI, que quem trouxe os primeiros meninos de rua para o Brasil para trabalharem nos seus colégios foram justamente os padres jesuítas. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, e tentar sempre mostrar do que é que a gente está falando, né? Ah, vida privada. Quando você vai para um dicionário do século XVIII, privado era apenas referido à família. Não tinha nada a ver com a privacidade que nós vamos construir longamente através de um processo de aburguesamento da sociedade brasileira e que remete, inclusive, ao trato com a coisa sexual, com a sexualidade, com a privacidade, né, que não se fazia mais na rede, nem na esteira e nem do lado de fora da casa, porque eu lembro que no período colonial não tinha privacidade nenhuma, não tinha parede, não tinha porta que fechava, janela que fechava, as pessoas saíam ali, iam para a praia, iam para o mato, né, para se encontrar, fazer um encontro de corpos. Então, tudo muda na história e nós temos que ter muito cuidado com a maneira como empregamos as palavras e sempre evitando, obviamente, qualquer forma de preconceito, de intolerância, mas atentos ao que aquilo quer dizer e foi dito em determinado momento. Só fazendo um parênteses, Habib, eu lembrei agora que recentemente faleceu o Ziraldo, né? E eu lembro na minha infância, do dicionário dele. E eu lembrei, estava lembrando agora, foi da importância que isso teve para mim, né? De entender as palavras sem a gente poder entender a história, né? Então, desculpa, eu só queria lembrar disso. Só para dar um exemplo para você, o Pedro Bandeira estava contando que ele já perdeu a conta dos BOs que tem contra ele, porque ele escreveu duas palavras nos livros dele que são pré-adolescentes. Você sabe o que é um pré-adolescente hoje, né? A gente sabe perfeitamente que eles só não dominam eles dominam mais do que a gente sobre tudo. Está aqui, o telefone celular é a cartilha. Ele tem vários BOs que ele usou a palavra calcinha e a palavra menstruação. E no dia que ele foi agredido praticamente de guarda-chuva por uma mãe que disse para ele, mas o senhor ousa colocar calcinha no seu livro? Ele perguntou com a maior serenidade para ela, mas a senhora não usa calcinha? Nossa. Não, gente, você vai responder uma coisa idiota dessas? A senhora não usa calcinha? Viva o Pedro Bandeira, né? Viva, e ele fez muita parte da minha adolescência também. Li todos os livros dele. Também, nossa, Sensacional. o poder é fantástico. A Mari citou a Academia Paulista de Letras, lembrando, né, como registro importante, que você ocupa a cadeira 39, e o Habib também falou a palavra olhar, né, e quero trazer mais uma frase sua. As máscaras nos ensinaram a olhar nos olhos. Agora não usamos mais máscaras, né? E o olhar? Está mirando para onde agora? Eu acho que as pessoas não estão nem mais querendo viver o presente. O passado passou.
o presente agora, mas eu acho que há o fascínio do futuro, de tudo que o futuro pode oferecer, como miragem, né? A BB, a miragem. A gente não, nós estamos vivendo momentos de muita insegurança. Eu acho que os filósofos vêm tratando muito bem disso, quer dizer, de como esses momentos de insegurança, aliás, isso a literatura nos mostra, todo momento de tensões, de guerras, há uma tendência ao escapismo. A literatura escapista, né? Por exemplo, o primeiro livro que foi escrito por um grande intelectual francês chama-se Viagem à Lua. Foi no momento das guerras de religião, a França dividida, cindida, sangue para todo lado. Então, esses momentos acabam realmente nos convidando a sonhar. Mas a sonhar, antigamente sonhava-se com coisas bonitas, fraternidade, igualdade, menos pobreza, menos fome. Hoje em dia se sonha com coisas absurdas, que ir para Marte, transhumanismo, inteligência artificial, óculos que você vai colocar, que você não vai precisar fazer mais nada, e não estamos refletindo sobre os equívocos aonde essa ciência alucinada está nos levando, quer dizer, muita ciência, muita coisa prática, vai ser importante na medicina. O Raul Cutati outro dia estava falando disso lá na academia, importância das operações, das cirurgias, né, que vão ganhar muito com a inteligência artificial, e já estão ganhando com vários computadores, mas e aí, o que mais, né? Vamos nos tornar, vamos nos objetificar, vamos nos desumanizar mais do que já estamos desumanizados? Eu até aproveito para fazer aqui uma rápida nota de rodapé, dizendo que, apesar dessa catástrofe do Rio Grande do Sul, eu acho que o Brasil deu uma lição aí de humanidade, de fraternidade, todo mundo colaborando, todo mundo fazendo alguma coisa, tentando fazer alguma coisa, bem ou mal, o presidente foi lá, sobrevoou aquilo várias vezes, o governador saiu muito bem nas falas dele. Quer dizer, eu acho até que, do ponto de vista internacional, eu que passo uma parte da minha vida fora do Brasil, é bacana o Brasil dar essa lição de civilidade. Somos tão civilizados nisso e tão incivilizados em outras coisas. Então, temos que corrigir um pouco e tentar olhar aquilo que possa nos construir melhor como cidadãos brasileiros, né? Eu tenho nesse meu livro sobre a história da gente brasileira, eu no quarto capítulo mostro que os famosos anos de ouro nos anos de chumbo, ou seja, o crescimento do Brasil na época da ditadura, acabou nos transformando rapidamente em consumidores. Nós não refletimos bastante sobre o que foi o peso da ditadura, o que foi o peso do regime militar, como constrangimento no campo das ideias, do exercício democrático da política, e passamos disso para aquilo que você mencionou, Elias, no início da nossa fala, da nossa conversa em off. São Paulo é um grande shopping center. Nós nos transformamos em frequentadores de shopping center e supermercado. E deixamos de pensar o Brasil, a beleza desse país, a riqueza desse país, a pluralidade desse país, as diferenças desse país. E eu acho que hoje o que ficou dentro da gente foi o consumidor, não o cidadão. Então, nós temos que reatar com a cidadania, né? E para reatar com a cidadania, longo caminho aí pela frente. Certeza. Ô Mari, você falou aí do escapismo, né? Eu lembrei na hora de Cidade e Serras, verso de Queiroz. Para mim fez muito sentido a leitura, porque quando eu li, eu estava estudando no Dante, eu tinha acabado de mudar de Piracicaba para São Paulo. Então, para mim, aquilo foi. Eu estava entendendo totalmente o que estava acontecendo ali, só que era no Cidade e Serras era o contrário, né? Porque eu não estava na Serra, né? Mas deu para entender a ideia. E Mari, eu fiquei pensando aqui que tem uma coisa que você é bem parecida com a gente. O filósofo surgiu com o objetivo de a gente trazer pessoas de diferentes profissões para que as pessoas, para os ouvintes nossos, possam se identificar com elas e ver que, na verdade, todos nós temos, cada um tem uma lição de vida e cada um tem algo para trazer. E não importa a profissão, não importa o momento da carreira. Somos pessoas. E é isso que eu tenho visto que você demonstra nos livros. Mas aproveitando e voltando para o Cidade e Serras, eu queria saber, Mari, qual a influência que o interior tem em você? Porque quando eu li Tarsila, eu vi que claramente você gostava do interior ali, da forma que você contou. E depois você falou em Té, para mim, em conversa do WhatsApp, eu falei, peraí, qual que é a relação? E eu sei que você tem um sítio, tem tudo, eu quero saber, é uma curiosidade minha como leitor.
Concordo aqui com os galos e as galinhas, moro numa semi-roça, infelizmente perdeu muito. Teresópolis era uma pequena cidade de velejatura, enfim, da burguesia do Rio de Janeiro, mas hoje virou uma cidade refúgio para quem sobe da Zona Norte, está fugindo dessa perigosíssima Zona Norte. Não tenho nada contra, o sol brilha para todos, mas o problema são os prefeitos, Gabriel. Prefeito no Rio de Janeiro foi feito sob medida. Sabe para quê, Gabriel? Para roubar. Meu Deus, né? E tem o vice-prefeito, e tem os assessores, de todos aqueles vereadores que não fazem chongas. É uma tristeza. Eu digo que Teresópolis virou Buracópolis. Meu sonho, Gabriel, de coração, é morar no interior de São Paulo. Interior de São Paulo é tudo de bom, é as cidades e as serras junto, né? Porque tem civilização, tem gente educada, tem faculdades, as pessoas são agradabilíssimas. Eu sinto muita falta, eu morei muitos anos em São Paulo e, enfim, por circunstâncias familiares, acabei trocando São Paulo pelo Rio, guardei a casa dos meus avós, o que é uma coisa muito bacana. Eu cresci aqui, meus filhos cresceram aqui, meus netos estão crescendo aqui. Então, tem essa coisa que eu chamo que é raiz, né? Que você deve ter com Piracicaba, que é uma cidade absolutamente encantadora. E é isso, é a raiz da gente, é você ver árvores centenárias, que você sabe que foram seus avós que plantaram, e eu procuro continuar nessa tradição. Eu sou muito bucólica, viu, Gabriel? Eu adoro um matinho, É eu gostoso mesmo. adoro, sabe, um nascer do sol aqui nessa área rural, e cuido do meu jardim, sou eu que cuido do meu jardim, adoro ter um jardim enorme, sou eu que cuido dele, e eu gosto de tudo isso, eu acho que é bom, eu acho que é uma conexão com, digamos, esse Deus de Spinoza, né? Spinoza dizia que Deus está na natureza, e é isso mesmo, é essa possibilidade de você transcender da sua materialidade, do trabalho aí todo dia, e dormir com as plantas, dormir com os bichos, sentir tudo isso à sua volta. Eu adoro. Se fosse você, pensaria seriamente em comprar uma casa em Piracicaba. É uma É cidade gostoso mesmo, maravilhosa, né, mano? com certeza. Mari, você escreveu a série História de Gente Brasileira, que se transformou no documentário, né, no canal Curtas e tudo mais. Então, eu queria que você trouxesse um pouco sobre esse, né, sem dúvida alguma, registro que você fez e também pudesse trazer, depois de conhecer tanta gente brasileira, né, qual a principal virtude e a principal deficiência dessa gente brasileira. Olha, Elias, eu me joguei nesses livros assim com uma paixão alucinada. Aliás, como sempre, eu me envolvo com meus personagens, me envolvo com o que eu estou fazendo, mas ali realmente eu quis que o leitor entrasse na história. Quer dizer, a minha proposta ali até para os editores foi que a gente criasse uma espécie assim de tapete voador. Vamos botar aí o pessoal no tapete voador, vamos para trás, então vamos levar desde o início que cheiro tinha, que gosto tinha, que cara tinha, que paisagem era essa, porque as paisagens também estão perdendo a sua história, nós estamos aqui destruindo, já destruímos quase toda a nossa Mata Atlântica. Vamos conviver com essas pessoas, ver como é que elas falam, o que, que essas diferentes culturas que chegaram no Brasil, vinda das Áfricas no plural, as várias regiões do Brasil também com seus povos originários muito, muito diversos. Os estrangeiros, que foram muitos, a gente pensa sempre muito português, meu Deus do céu, até o século XIX, os viajantes que vão percorrendo o Brasil de norte a sul encontram ingleses nas paragens mais perdidas, italianos também, encontram franceses, encontram holandeses, alemães. Então, a gente vai vendo aí esse melting pot que é o Brasil, que eu acho que é uma riqueza. Eu digo sempre que a mestiçagem no Brasil ela tem que ser vista como uma riqueza que nós temos e não um problema que nós temos, né? Nossa mestiçagem é a nossa riqueza. E aí foi, e eu, obviamente, frequentei aqueles temas que são da minha predileção, a casa, a família, o trabalho, as relações de trabalho, as relações parentais, o viver e o morrer, o prazer e a dor, né? Esses temas todos foram sistematicamente visitados em 500 anos. Então, os capítulos, os temas vão se repetindo. E eu tenho a chance, Elias, de ser convidado aí para várias localidades do Brasil, e eu não nego fogo. Vou fazer 7 horas de viagem, aí no dia 13, para ir para o Piauí, para ir para Teresina, que eu não conheço,
Eu já estive no interior do Pará, na Amazônia, no interior da Amazônia, Amapá, sul de Mato Grosso. Percorro esse Brasil porque eu amo esse país. Podia estar vivendo no exterior, nunca quis morar no exterior. Podia estar lecionando no exterior, nunca quis lecionar no exterior. Eu sou brasileira. E eu acho que o meu compromisso é aqui. Então, para esse compromisso ser bom, ser frutuoso, eu preciso conhecer o meu país. Não posso estar falando de Brasil sem nunca ter percorrido aí os seus limites, ter conhecido o seu povo. O que eu posso dizer a você é que o povo brasileiro é um povo trabalhador. É um povo injustiçado, porque ele ficou durante séculos sem educação, ele ficou séculos sem um olhar das elites, um olhar mais comprometido. São os industriais de São Paulo que vão pensar em dar para os seus funcionários, para os seus operários, casa, igreja, seja ela qual fosse, e escola para os seus filhos. Né? Os primeiros empresários que vão fazer as vilas operárias estão aí, em São Paulo. Né? Foi o meu tio-avô, o Roberto Simonsen, que vai fundar a Fiesp e que vai pensar que os empresários têm que ter um olhar humanizado sobre a classe trabalhadora. Né? E isso, obviamente, preocupados com a qualidade de vida da classe trabalhadora, com aquilo que eles poderão produzir, mas há um humanismo enorme aí nessa iniciativa. Então, eu acho que faltou durante séculos um olhar das elites, né, sobretudo aquelas que estavam mais voltadas para a agricultura, cafeicultura, canacultura, né, ali realmente a gente vê que as relações humanas podemos até matizar, né? Teve grandes empresários, os grandes plantadores de café, como a família Breves, do Joaquim Breves, que tinha escola para os escravos, que cuidava dos... tinha, sei lá, 2.000 escravos. Ainda assim, ali havia humanidade. E os escravos também souberam se sair, isso é importante dizer, né? Eles lutaram pela abolição da escravidão, eles foram ferozes ali na maneira de se transformar eles também em protagonistas da história, formaram seus quilombos, formaram suas famílias. Nós sabemos que as famílias se perpetuavam muitas vezes numa mesma fazenda. Enfim, são histórias complexas, mas é um povo que merece toda a nossa apreciação, todo o nosso respeito, imaginando que durante séculos não tiveram uma mão estendida e não tiveram uma educação que pudesse inseri-los em todos os avanços que vão chegando ao Brasil a partir da Belle Époque. Avanços técnicos, avanços através da indústria, através da ciência, porque chega a telefonia, chega a telegrafia, chega depois o telefone, o rádio, esses avanços técnicos todos, né, poderiam, para pessoas educadas, fazê-los crescer muito mais, o que acabou irmanando o Brasil, para minha profunda tristeza, foi uma rede de televisão que, na época da ditadura, né, replicava informações, porque a ideia era transformar os Brasis. Eu lembro que os ingleses, até o final do século XIX, só chamavam de Brasils, com S no final. Esses Brasis foram unificados através de uma rede de televisão, e essa rede de televisão passou para o Brasil a história que ela quis contar, contou a história do jeito que ela quis, e até hoje continua desinformando e deseducando os brasileiros. Muito bom. Mari, você sabe. Ah, desculpa. Imagina. Fala. Sabe, Mari, que eu lembrei aqui do episódio, de alguns episódios, né? Primeiro que quando você falou de humanizar, da importância da humanização, e você falou da importância de você fazer com que o leitor mergulhe na história, eu senti isso quando eu li Tarsila. Os seus outros livros estão todos na minha lista, tá? O Bonifácio, todos eles, as biografias principalmente. Mas na Tarsila, dá dor no coração quando chega próximo do fim da vida dela e ela trocando cara, escola no Kardec. Dela já não se conseguindo se mexer, tudo. E a maneira como você critica as coisas, que você tem uma visão crítica. Eu lembrei do episódio do Vila Lobos, na Semana de Arte Moderna de 22, regendo a orquestra de sandália, criticando a maneira como a gente se vestia no Brasil, porque não faz o menor sentido a gente usar roupas quentes num país roupas quentes num país que é quente. Então, e eu queria saber, Mari, são mensagens fortes, né? Da Tarsila tentando fazer a paz com ela mesma,
Lindo, não? E ela unindo o catolicismo e o espiritismo, né? Ela faz Sim. a ponte. Ela não diz assim, isso é isso, isso é aquilo. Não, ela faz a ponte. A fé para ela o que a salvava da dor, né? Das perdas todas que ela teve. Todo mundo fica achando que aquelas figurinhas coloridas são lindas, mas Não, a vida dela era colorida, terrível. é uma vida. E eu queria saber se você tem alguma mensagem final para a gente. Se deixasse, eu ficava conversando horas aqui com vocês, porque o papo está Nada, minha sensacional, mensagem né? final é mãos dadas, vamos melhorar esse país, não vamos nunca desistir. O Brasil é uma força. Eu amo muito o Brasil e acho que todos nós, cada um de nós, até aquelas pessoas que acham que não tem mais nada para dar, elas têm alguma coisa para dar para o nosso país e vamos ser positivos, vamos ver o copo mais cheio, que pelo menos a gente vai cumprir o nosso papel, né? Com É isso certeza. aí. Mari Del Priore, olha, essa escritora, historiadora, professora, mulher encantadora. Aqui a gente diz o seguinte, Mari, quem traz a cadeira para sentar no filó, não leva embora, já fica aqui reservada. Então, quando quiser, é só chegar e o papo já começa. Beijos, adorei. Mari, Obrigada. Beijo, obrigado, viu? obrigado, Mari. Tchau, Habib, tchau, Mari, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Olha, obrigado, pessoal. Então, você já sabe, né? Acompanha aqui a gente no Filó, o podcast da Conexão. Tchau, pessoal.